São 2 da manhã. E se a sua mente não para, isso não é ansiedade. É um sistema. Ela repete conversas que já aconteceram, planeja coisas que talvez nunca aconteçam, e quanto mais você tenta silenciar, mais ela acelera. Você já reparou que os seus piores pensamentos surgem exatamente quando você mais precisa descansar? Não é coincidência. O seu cérebro está preso num mecanismo que ele mesmo criou. E esse mecanismo tem nome, tem ciência por trás e, principalmente, tem solução. Hoje eu vou te mostrar o que está realmente acontecendo dentro do seu cérebro quando a noite chega e o que você pode fazer para finalmente silenciar essa mente que não desliga. E isso tem um nome que a maioria das pessoas nunca ouviu, mas que controla sua mente toda a noite. Chama modo padrão da mente, ou, como os cientistas chamam, Default Mode Network. Sabe o que é? É uma rede inteira no seu cérebro que só liga quando você para de fazer qualquer coisa. Durante o dia, você está no modo sobrevivência, trabalhando, respondendo mensagem, dirigindo, resolvendo problema. O cérebro fica focado. Mas no segundo que você deita, apaga a luz e fala: agora eu vou dormir. Você tira o pé do acelerador. E aí o seu cérebro faz exatamente isso aqui. Beleza? Agora que ele parou, vou mostrar tudo que ainda está pendente. Aquela conversa que você não terminou com o chefe, a briga que você teve com o parceiro e ficou sem resolver, aquele boleto que vence semana que vem, o futuro, o passado, o que os outros pensaram de você. Tudo isso começa a aparecer, não porque você é louco, mas porque o seu cérebro foi programado para fazer exatamente isso quando fica sem tarefa. E agora vem a parte mais cruel. Por que ele resolve fazer isso justamente de noite, quando você mais precisa de silêncio e descanso? Porque à noite o cérebro entende que o dia acabou e ele tem uma missão: resolver o que ficou aberto. Só que ele não sabe que você precisa dormir. E é exatamente aí que o problema começa. Agora vem a parte que quase ninguém te conta. Durante milhões de anos, o seu cérebro aprendeu uma lição de sobrevivência. A noite era o momento mais perigoso do dia. Era quando os leões apareciam. Era quando você estava sozinho, vulnerável, sem fogo, sem tribo. Então o cérebro dos seus ancestrais criou um mecanismo genial. No silêncio da noite, ele ligava um modo revista, revisava tudo o que tinha acontecido durante o dia, antecipava perigos e mantinha você em alerta. Esse mecanismo salvou a vida dos seus avós, dos avós deles e dos avós deles. O problema? O seu cérebro ainda não recebeu o aviso de que você não mora mais na savana. Ele não sabe diferenciar um leão de verdade de uma reunião importante amanhã, às 9 horas. Não distingue um tigre de um boleto que vai vencer. Não separa um predador de uma conversa que ficou mal resolvida com alguém que você gosta. Para ele, tudo que não foi resolvido é ameaça. E ameaça tem que ser resolvida agora. E tem uma pegadinha ainda mais cruel que a maioria das pessoas não sabe. Quanto mais você tenta forçar a mente a parar de pensar, quanto mais você fala para, mais o seu cérebro interpreta isso como sinal de perigo grave. Ele pensa: se ele está tentando calar esse pensamento, é porque esse pensamento é importante demais para ser ignorado. E aí, ele faz exatamente o contrário. Aumenta o volume. É como se você estivesse gritando: não pensa nisso, e o seu cérebro respondesse: beleza, então deve ser muito importante. Vamos pensar 10 vezes mais. É por isso que quanto mais você luta contra os pensamentos à noite, mais eles te dominam. E tem uma quarta coisa que o seu cérebro faz à noite que quase ninguém fala. Vou te contar no final do vídeo. Mas primeiro, preciso te mostrar o que acontece quando você ignora tudo isso por muito tempo. Imagina uma pessoa que faz isso há meses. Ela acorda cansada todo dia, mesmo dormindo 7 ou 8 horas. Durante o dia, perde a paciência com as pessoas que mais ama. Fala coisas que não quer falar. Reage de formas que depois não entende. E o pior, não sabe por quê. Ela não está ficando louca. O cérebro dela simplesmente nunca descansou de verdade. Uma pesquisa do Journal of Experimental Psychology mostrou que a privação de sono profundo reduz em até 40% a capacidade do cérebro de regular emoções. 40%. Isso significa que a versão mais ansiosa,
mais irritada e mais impulsiva de você não é quem você realmente é. É só um cérebro que não conseguiu desligar. Você não está perdendo apenas o sono. Você está perdendo a melhor versão de você durante o dia. E se você se identificou com essa pessoa que eu descrevi agora, o que vem a seguir é exatamente o que você precisa ouvir. A primeira solução é a mais simples que existe e provavelmente a mais poderosa. Tão simples que a maioria das pessoas ignora. E é exatamente por isso que continuam sofrendo à noite. Descarga mental. O cérebro fica em loop à noite porque está tentando não esquecer coisas importantes. A solução não é tentar esvaziar a mente, é dar ao cérebro uma prova de que aquilo não vai ser esquecido. Antes de dormir, pegue um papel ou o celular e escreva tudo o que está na sua cabeça. Não precisa ser organizado, não precisa fazer sentido, só precisa sair. Por exemplo, tenho que responder o João amanhã, pagar o boleto quinta, resolver aquela situação com minha mãe. Só isso. 2 linhas. O cérebro lê, confirma que está salvo e solta. Uma pesquisa do Journal of Experimental Psychology mostrou que pessoas que escrevem uma lista de tarefas pendentes antes de dormir adormecem significativamente mais rápido. O cérebro recebe o sinal de que pode soltar, porque está registrado. A segunda solução, ancoragem sensorial. Mas e quando os pensamentos já começaram e você não consegue parar? Existe uma técnica que interrompe o loop em segundos. E ela não tem nada a ver com meditação. Quando a mente entra em loop, ela está no passado ou no futuro, nunca no presente. A forma mais eficaz de interromper esse loop é forçar o cérebro a voltar para o momento atual através dos sentidos. Concentre-se em 5 coisas que você pode sentir fisicamente agora. O peso do corpo na cama, a temperatura do ar, o som do ambiente. Você está literalmente enganando o seu cérebro. Está forçando ele a sair do modo preocupação e entrar no modo presença. E quando isso acontece, o loop para. A terceira solução, e presta atenção nessa porque é completamente contraintuitiva. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria. Pare de tratar os pensamentos como inimigos. Quando você tenta suprimir um pensamento, ele fica mais forte. Isso foi demonstrado pelo psicólogo Daniel Wegner no famoso experimento do urso branco. Quando as pessoas eram instruídas a não pensar num urso branco, era exatamente nisso que pensavam. A solução contraintuitiva é esta. Observe o pensamento sem tentar eliminá-lo. Diga mentalmente: estou tendo esse pensamento. Tudo bem, eu não preciso resolver isso agora. Isso funciona porque você está tirando o poder do pensamento. Um pensamento só tem força quando você trata ele como urgente. Quando você para de lutar, ele para de gritar. O maior problema não é que você pensa demais à noite. É que ninguém te ensinou que o seu cérebro está apenas fazendo o trabalho dele, da forma que aprendeu há milhares de anos. Você não está quebrado, você não está fraco. Você tem um cérebro que foi construído para sobreviver, numa época em que sobreviver exigia vigilância constante. E aquela quarta coisa que o cérebro faz à noite que eu disse que ia te contar, é exatamente isso. Ele usa o silêncio para te fazer sentir que você é o único que pensa assim, que os outros dormem bem, que há algo de errado com você. Não há. Há milhões de pessoas neste exato momento, deitadas na escuridão, com a mesma mente acelerada que a sua. A diferença é que agora você sabe o porquê. O que você aprendeu hoje não é apenas sobre dormir melhor, é sobre entender que a sua mente não é sua inimiga. Ela só precisa aprender que, aqui, nessa cama, nessa noite, você está seguro. Então, me conta aqui nos comentários. Qual dessas 3 soluções você vai experimentar essa noite? Não amanhã, essa noite. E se você chegou até aqui, você não é o tipo de pessoa que assiste vídeo por acidente. Você está procurando entender algo sobre você mesmo. E isso já te coloca à frente da maioria. Na semana que vem, eu vou falar sobre algo que está diretamente ligado a isso. Por que o seu cérebro sabota você exatamente quando as coisas estão quase dando certo? Se você não quer perder, já sabe o que fazer. Até lá, mais um selo aberto.